Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém. Realmente nós não temos noção do preço que foi pago por nós. Nós não conseguimos mensurar o que isso custou para Jesus, né? Mas louvado seja o Senhor, que nos amou ao ponto de pagar um alto preço pela nossa vida. Amém? Eu peço aos irmãos que abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Todos acharam? Amém? Então vamos fazer juntos essa leitura a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra. Jesus deitou-se para orar. E orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: quantas vezes Jesus foi? 3 vezes. E disse-lhes: dormi agora e descansai, basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, quem sou eu, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Pai? Sou como um grão de areia no universo que o Senhor criou. Mas se é da Tua vontade, Senhor, exaltar e engrandecer o Teu nome através da minha vida, aqui estou, Senhor. Peço que, pelo Teu Espírito, nesta noite, o Senhor grave a Tua palavra em nossos corações como um ferro em brasa, para que possamos guardá-las, Senhor,
para que possamos sair daqui alimentados com a Tua palavra, para que possamos, Senhor, aplicá-la em nossa vida, Senhor, para que a nossa vida seja agradável diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade. Amém. Podemos assentar. Eu pediria, por gentileza, para desligar o ar aqui. Jesus, Ele não veio a este mundo por acaso. Em algum momento da eternidade, Jesus não chegou diante do Pai e disse: Pai, eu vou até ali ao mundo que eu criei, fazer algumas amizades, trocar umas ideias, e depois eu volto. E o Pai disse: tá bom, filho, vai, mas não demore. Não foi assim. Jesus veio a este mundo com um propósito muito bem definido pelo Pai. E Jesus, ele foi extremamente submisso a este propósito de Deus. E, sendo ele submisso a este propósito de Deus, o Senhor o colocou numa posição, sendo ele submisso a esse propósito de Deus, alguns pensavam que ele tinha vindo ao mundo apenas por conta daquilo que ele fazia, os seus milagres. E então, a gente vê nos filmes uma grande ênfase ao que ele fazia, os seus milagres. Mas os milagres que Jesus operava, ele operou estes milagres para que ficasse claro que ele era o Messias. Porque quando Jesus deu início ao seu ministério, ele leu um texto que fazia referência à profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Para quê? Para fazer tudo aquilo que ele fez. Curar os enfermos, libertar os cativos, libertar os oprimidos. Tanto que quando João Batista teve dúvidas se ele era o Messias, o que ele disse para um dos discípulos de João? Contai para João o que você está vendo aqui. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Ele estava fazendo referência à profecia. Eu sou aquele a quem a profecia se referia. E o interessante é que enfermidades que até os dias de hoje não existe cura, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já curava. Uma pessoa cega, hoje não existe na medicina, não existe na ciência algo que faça a pessoa voltar a enxergar. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, já fazia os cegos verem, os surdos ouvirem, os paralíticos andarem, os mortos ressuscitarem. A ciência não tem como desenvolver algo, uma técnica de fazer algo que possa trazer de volta uma pessoa que já esteja 4 dias morta, em decomposição. Mas Jesus fez. E o propósito de Deus na vida de Jesus não era os milagres que ele operou. Aquilo fazia parte do propósito. Mas Deus tinha um propósito muito maior na vida de Jesus. Deus tinha algo que ia além de tudo isso. João diz que tudo que Jesus fez
se fosse registrado, não caberiam no mundo tudo o que ele fez. Então, irmãos, nesta noite o Senhor me trouxe aqui para falar para você que Deus tem um propósito na sua vida. E qual era, então, o propósito de Deus na vida de Jesus? O propósito de Deus na vida de Jesus é que ele viesse ao mundo para fazer a vontade do Pai. Ele, extremamente submisso ao propósito de Deus, ele veio desprovido de vontade própria. Ele veio escravo, servo da vontade do Pai. Abra comigo o Evangelho de João, verso 6, capítulo 6, aliás. João 6. Verso 38. Jesus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui Jesus está falando, eu não vou fazer, eu não posso fazer nada que não seja a vontade de Deus. Eu não posso dar um passo à frente, um passo atrás, um passo de um lado, um passo do outro, sem que isso não seja a vontade do meu Pai. Não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele esvaziou-se de si mesmo nesse sentido. Não tinha vontade própria. Veio exclusivamente para fazer a vontade do Pai. E então Jesus, ele começa o seu ministério fazendo a vontade do Pai. De que forma? Ele dá início ao seu ministério pregando o arrependimento de pecados e a salvação. Assim ele dá início ao seu ministério. Arrependimento, pregando arrependimento de pecados e a salvação. Por isso que nos dias de hoje, nós como os discípulos de Jesus, devemos pregar o arrependimento de pecados e a salvação. Porque assim deu início o nosso Senhor. O Senhor disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Assim começou ele. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Estava muito próximo. Mas por que Jesus começou o seu ministério pregando justamente este tema? Por que Jesus não começou o seu ministério pregando a respeito de esperança? A respeito de fé? Vou pegar sobre fé, vou pegar sobre esperança, eu vou pregar sobre coragem. Porque Jesus deu início, sua primeira pregação foi pregar sobre arrependimento de pecados. Porque isso estava ligado ao propósito que Deus tinha na vida dele. E o propósito que Deus tinha na vida do Senhor era que ele morresse no lugar dos pecadores. Então, por isso, Jesus deu início ao seu ministério pregando arrependimento de pecados. Porque para isso ele veio. Ele veio para morrer no lugar dos pecadores. Vamos ver lá Romanos 5:8? Romanos, capítulo 5, verso 8.
Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui nós vemos o propósito da vinda de Jesus: morrer pelos pecadores. Mas no momento em que o Senhor entrou no mundo, do momento que ele deu início ao seu ministério, ao ápice do propósito de Deus na vida dele, no caminho tinha um Getsêmani. Do início do ministério, à conclusão, ao ápice do propósito que Deus tinha na vida dele, existia um Getsêmani. O Getsêmani significa lagar de azeite. É um lugar onde que o fruto da oliveira ali era prensado e fazia o óleo, o azeite. E então, como nós lemos aqui em Marcos, chega um momento que, depois de Jesus revelar-se ao mundo como aquele que estava para vir, como filho da promessa, o Messias, chegou um momento em que ele entra no jardim do Getsêmani. E diz a palavra do Senhor no verso 33 e 34 de Marcos, que Jesus, ele sentiu o quê? Pavor e angústia. Jesus sentiu pavor e angústia. E ele chega a compartilhar com os seus discípulos que ele estava profundamente triste até a morte. Será que a gente consegue imaginar essa cena? Imaginar que aquele Senhor que estava ali dando vista aos cegos, colocando os paralíticos em pé, fazendo-os andar, ressuscitando mortos, ordenando a tempestade para que se acalmasse, andando sobre as águas, agora estava ali em pavor e angústia, ao ponto dele compartilhar com os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, que ele estava profundamente triste até a morte. E isso fez com que ele chegasse a transpirar sangue, as primeiras gotas de sangue para a remissão do nosso pecado foi derramado ali no jardim do Getsêmani. E sentindo tudo isso, este pavor, esta angústia, essa tristeza até a morte, diz a palavra do Senhor, no verso 35 e 36 do texto de Marcos que acabamos de ler, que ele faz uma oração ao Senhor e diz assim: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Olha que interessante, a palavra Abba significa paizinho. Naquele momento de pavor e angústia e a alma profundamente triste até a morte, Jesus entra no jardim do Getsêmani e fala: Paizinho, Paizinho, Pai, todas as coisas te são possíveis. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice.
Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E diz a palavra do Senhor que 3 vezes ele foi fazer a mesma oração. Jesus, ele entrou acompanhado no Getsemane, mas nessa hora ele estava sozinho. Nesta hora que ele estava paizinho, clamando ali, ele estava sozinho. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: será que o pai deixou o filho sem resposta? Será que diante desta situação em que ele estava, angústia, pavor, angústia, tristeza até a morte, e clamando, prostrado no chão, paizinho, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Será que o filho, aquele a quem a palavra de Deus diz que o Senhor disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Será que ele ficou sem resposta nessa oração? Eu digo para vocês que não. O pai respondeu a ele. E eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Todos abriram? Vamos ler o verso 53 e 54. Jesus diz assim para Pedro: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Vou ler novamente. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Sabe o que aconteceu aqui? Jesus respondeu para Pedro o que o Pai falou para ele. Meu filho amado, em quem eu me comprazo. Se você quiser, eu te mando mais de 12 legiões de anjos. Mas como, filho, as Escrituras vão se cumprir? Nessa hora, Jesus olhou lá para o Éden e ele viu o animal que foi morto para cobrir o pecado de Adão e Eva, animal este que tipificava a morte dele para cobrir o pecado dos pecadores. Jesus olhou e viu Abel, que foi morto pelo seu irmão porque ofereceu um sacrifício que tipificava a morte dele para a remissão dos pecados. Jesus olhou para Enoque, que andou com Deus de tal forma que foi arrebatado, tipificando o arrebatamento daqueles que creem nele. Jesus olhou para Noé e a sua família e viu a arca, que tipificava Jesus, a arca que salva todos aqueles que creem em Jesus do juízo que está para vir à terra. Jesus olhou para Abraão. Jesus olhou para a promessa que foi feita a Abraão
o filho da promessa, Isaque, que tipificava ele, o filho da promessa. Jesus olhou para Isaque, Jacó, olhou para a descendência de Abraão no Egito, olhou para o momento em que eles saíram do Egito e que tipifica a igreja saindo do mundo, saindo das trevas, do pecado, do domínio de Satanás, sendo arrebatada. Jesus olhou para Moisés, que disse: o Senhor teu Deus levantará no meio de ti um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. O Senhor olhou para o tabernáculo, que tipificava o Senhor em todos os utensílios do tabernáculo. O Senhor olhou para todos os profetas, até chegar em Simeão, que estava no templo, e o segurou no colo e disse: Senhor, tu já podes descansar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. O Senhor também olhou para a frente e viu você, viu o seu rosto, viu o meu rosto. E Ele lembrou-se de todos nós, que se Ele pedisse às 12 legiões de anjos para tirá-lo daquela situação, não haveria esperança para eles e para nós. A humanidade estaria eternamente condenada. E nesta hora que o Senhor olhou para todos aqueles do passado, para toda a tipologia que apontava para Ele, olhou para nós. Qual foi a resposta do Senhor? Peço que vocês abram comigo. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Todos acharam? Então vamos ler o verso 7. Então Jesus respondeu assim, lá no Getsêmani, para o Pai. Então disse: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nesta hora, o Senhor, após ter se lembrado de todos eles e de nós também, Ele se posicionou: estou aqui para fazer a tua vontade, porque no livro está escrito a meu respeito. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Jesus, ele foi julgado e condenado por pessoas que não sabiam o propósito que Deus tinha na vida dele. As pessoas não sabiam qual era o propósito que Deus tinha na vida dele. Para as pessoas era loucura. E quando Jesus já estava na cruz, ainda zombaram dele, ridicularizaram, curou a tantos, desce daí agora. Confiou em Deus, que Ele o livre. Não é o rei dos judeus? Desce daí. Mas o que eles não sabiam é que aquela situação era o propósito de Deus para a vida dele, para a nossa salvação.
ele estava no centro da vontade de Deus. E tendo cumprido o propósito de Deus na vida dele, após ter morrido e ressuscitado ao terceiro dia, o Pai lhe deu todo o poder e autoridade nos céus e na terra, e um nome que está sobre todo nome. As pessoas não entenderam o propósito de Deus na vida dele. Mas ele estava exatamente onde ele deveria estar. Agora eu pergunto para vocês, irmãos: o servo é maior do que o seu senhor? O servo é maior do que o seu senhor? Será que é? Jesus disse que o servo não é maior do que o seu senhor. Deus tem um propósito na sua e na minha vida. E no caminho do propósito que Deus tem para a sua e para a minha vida, existe um lagar de azeite. Jesus orou 3 vezes para que o Pai afastasse aquele cálice dele. Contudo, que fosse feita a vontade do Pai, não a dele. Talvez você já entrou no seu lagar de azeite, que pode ser o seu quarto ou o seu banheiro, e ali você já orou 3 vezes ou mais, pedindo: Senhor, afasta de mim essa luta, afasta de mim essa humilhação, afasta de mim esse sentimento de inferioridade, afasta de mim. Até quando, Senhor, eu vou viver essa situação? Mas o que você não sabe é que isso que você está vivendo pode fazer parte do processo, do propósito que Deus tem na sua vida. Meu Jesus. José, se nós olharmos para José, Deus tinha um propósito na vida de José. Mas do momento em que Deus mostrou para ele o sonho, até ele estar no centro do propósito de Deus, havia uma cova. Os irmãos o venderam. Ele foi vendido no Egito como escravo. Ele foi caluniado, acusado de tentativa de estupro. Ele foi preso. Será que José orou? Será que José orou? Pai, meu Deus, olha o que meus irmãos fizeram para mim. Estou sofrendo injustiça, estou aqui. Me faz voltar para Canaã. Será que ele orou assim? Mas se ele orou assim, porque lá quando ele estava preso, ele falava: lembra de mim, porque eu estou aqui preso injustamente, eu fui vendido injustamente. Mas se ele orou assim, e se Deus atendesse, ele estaria no caminho oposto do propósito que Deus tinha para ele. Ele precisava passar por aquele processo para chegar no propósito de Deus para a vida dele. E quando ele chegou lá, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Mas foi fácil? Não. José também teve o seu lagar de azeite. Se a gente olhar para o apóstolo Paulo, quantas vezes diz que ele orou mesmo?
para que o espinho na carne fosse tirado? 3 vezes. Jesus orou 3 vezes e Paulo orou 3 vezes. O interessante é que o apóstolo Paulo fala que ele orou a Deus para tirar aquele espinho na carne, que foi com a permissão de Deus, que Deus permitiu que Satanás fosse esbofeteá-lo. Ele disse que aquilo era para não engrandecê-lo. Deus permitiu aquilo para que ele não se engrandecesse por causa das visões que ele teve. Olha que interessante. Deus não atendeu a Paulo. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se Deus tirasse, ele poderia se engrandecer. E se ele se engrandecesse, ele iria sair fora do propósito de Deus. Então, Deus não tirou dele, para que ele se mantivesse no propósito de Deus para a vida dele. Então, Deus não somente nos coloca no caminho do propósito dele, mas ele também nos mantém neste propósito. Moisés, desde o seu nascimento, ele tinha um chamado. Foi colocado ali nas águas, foi encontrado ali pela filha do faraó, né? E cresceu no palácio, teve um momento bom na vida dele, crescendo ali, aprendendo de tudo. Mas depois, o que aconteceu? Após ele ter matado um egípcio, ele precisou fugir e foi para o deserto. Do palácio, da zona de conforto, ele foi para o deserto, se tornou pastor de ovelhas, fazendo sol, chuva, calor, estava lá. Até o dia que o Senhor o chama. E quando o Senhor o chama, o que acontece? Ele resiste 4 vezes. 4 vezes ele resistiu. O Senhor o chamou, ele disse: quem sou eu? Talvez você tenha dito: quem sou eu? E Moisés disse para o Senhor: quem sou eu? Aí o Senhor respondeu: eu sou contigo. Ah, mas e se perguntarem em nome de quem eu estou indo? Diga que o eu sou que sou enviou você. Segunda. Ah, mas eles não vão acreditar. Terceira recusa. Não vão acreditar. Aí o Senhor fala: olha, tem a vara, transformou em serpente, colocou a mão no coração, tirou, ficou leprosa, pôs de novo. A água se transformou em sangue. O Senhor contestando as recusas dele. Na 4ª vez ele falou assim: ah, mas eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sei falar assim, não tenho talvez uma boa oratória, meus lábios são pesados. Ah, envia outro. E aí o Senhor fala, dá uma outra, né, outro contra-argumento. O Senhor diz assim: então faz o seguinte agora. Chama Arão, teu irmão, e ele vai ser um intermediador entre você e Faraó. E então, quando ele fala assim, não, envia outro, o Senhor fica irritado. Sabe o que eu entendo com isso? Que o Senhor não desiste do propósito que Ele tem na nossa vida. A gente pode tentar se esquivar para cá, se esquivar para lá, se esquiva para cá, se esquiva para lá, mas Deus não desiste do propósito que Ele tem para a nossa vida. Apesar do Senhor ter chamado Arão para ajudar a Moisés, era Moisés que Deus tinha o propósito de conduzir o povo do Egito ao deserto. Deus tem um propósito na sua vida. E no caminho do propósito de Deus para a sua vida também existe o cumprir as Escrituras. Isso significa obediência à palavra. Jesus foi extremamente submisso à vontade do Pai.
Ele olhou para as Escrituras e viu tudo que estava profetizado a respeito dele e precisava se cumprir para a nossa salvação. Então, no caminho do propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, nós precisamos olhar para as Escrituras e sermos submissos à vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer a palavra para nos submetermos a ela, porque não tem como nós nos submetermos a algo que desconhecemos. Existem coisas que vão ser difíceis para nós. Existem coisas que são difíceis para nós, porque a nossa carne quer uma coisa e Deus quer outra. Mas quando isso acontece, nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, isso está muito difícil para mim. E sabe de uma coisa? Mandamento é para ser obedecido. Não é para a gente sentir alguma coisa, a gente tem que obedecer. É igual a lei de trânsito. Existe o semáforo lá. O vermelho diz que não é para a gente passar. Então a gente decide não passar. Deu o vermelhinho lá, eu decido não passar, estou obedecendo a lei de trânsito. Mas tem gente que decide não obedecer e passa. E assim a palavra está aqui. Nós decidimos. É uma questão de decisão. Eu decido obedecer. Deus tem um propósito na sua vida. E no caminho do propósito de Deus para a sua vida também existe uma cruz, que é o sacrifício. É fácil servir a Deus? Não. Foi fácil para Jesus o que ele passou? Não. Não foi. Nós vimos aí, ele falou, sentiu pavor, angústia, tristeza até a morte. Mas ele se submeteu. Para nós também é muito difícil. Precisamos nos sacrificar. Porque a nossa carne quer uma coisa e Deus quer outra. Então isso é um sacrifício. Fazer a vontade de Deus é um sacrifício para nós. Por isso que a palavra do Senhor diz: sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Todas as vezes que nós deixamos de fazer a nossa vontade, aquilo é um sacrifício para nós, isso é um santo e agradável ao Senhor. Jesus foi julgado e condenado por pessoas que não sabiam o propósito de Deus na vida dele. Talvez você esteja passando por uma situação similar. Talvez você esteja sendo julgado pela frente, por trás, porque as pessoas não sabem o propósito que Deus tem na sua vida. Mas mantenha-se firme. O Senhor diz: suporte este momento. Suporte. Mantenha-se firme no propósito de Deus. Muitas pessoas colocam na camiseta, no adesivo do carro, aquela frase que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas muitas pessoas não sabem nem de quem é a frase e nem o porquê ele disse isso. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Mas por que o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Vamos ver? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
O apóstolo Paulo, ele disse isso porque ele, por diversas vezes, passou pelo lagar de azeite e ele aprendeu a depender do Senhor. Pensa em uma pessoa que tem um chamado para trabalhar em um país onde existe grande necessidade. Às vezes ela pode não entender porque hoje ela esteja passando necessidade, esteja passando por um momento difícil, de privações, esteja na dependência de Deus. Porque como que Deus irá levá-la a um lugar de extrema necessidade? Chegar num lugar de extrema necessidade, uma pessoa que está acostumada a ir uma vez por mês no shopping, ela vai ter dificuldade de estar neste lugar. Então, Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. O que você está passando, existe um propósito. Tem um propósito de Deus na sua vida. E a palavra de Deus fala que haverá recompensa. Haverá recompensa. Filipenses ainda, capítulo 3, verso 14. O apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prêmio da soberana vocação. O propósito de Deus na vida dele. Ele prosseguia para o alvo pelo prêmio. Existe uma recompensa para nós, se permanecermos no propósito de Deus para a nossa vida. Para concluir, irmãos, o nosso Senhor, ele caminhou por uma via dolorosa para cumprir o propósito de Deus. Mas nós, os servos do Senhor, não devemos desejar uma via de rosas. Nós devemos entender qual é a vontade de Deus para nós. Deus pode nos conceder muitos e maravilhosos momentos bons. Porém, o caminho para o propósito de Deus é uma via dolorosa que somente aqueles que negam-se a si mesmo, carregam a sua cruz, conseguem seguir a Jesus. E nesta noite o Senhor, Ele nos diz o seguinte, que Ele tem um propósito na nossa vida. Não é um por acaso que nós passamos pelo que nós passamos. Isso tem a finalidade de nos conduzir ao propósito do Senhor. Devemos procurar entender aquilo que estamos passando. Porque haverá recompensa se permanecermos fiéis no seu propósito. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, em que estivemos aprendendo mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza a meditar sobre esta palavra e que ela, Senhor, produza o fruto, o resultado pelo qual o Senhor nesta noite foi enviado. Pai, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Agradeço a oportunidade, passo a palavra ao pastor. Glória a Deus. Que ensinamento maravilhoso, né? Que comida gostosa de comer. A alma só vai recebendo, né? Nossa alma parece uma esponja que vai sugando, sugando, sugando. Que nós possamos tomar nosso Senhor como exemplo e compreender os propósitos de Deus, amém? Meus irmãos, próximo sábado, escola bíblica às 19 horas.
culto de despertamento missionário no domingo. Teremos aqui a presença do pastor Rogério da Costa, pregando a palavra de Deus. Não faltem, tá certo? E no dia 29 de outubro, nós teremos uma vigília, da meia-noite às 6 da manhã. Será uma vigília de noite inteira. Teremos aqui muitos louvores avivados, aqueles corinhos à moda antiga, que desperta, que aviva, que atrai o fogo. Teremos um tempo assim, com bastante liberdade de oração, para você buscar a Deus, dar liberdade para o Espírito Santo, renovação espiritual. Teremos a palavra de Deus, tá certo? Direcionado para esta temática de oração, de batalha espiritual. E nós estaremos clamando pelo nosso país, pela nossa nação. Estaremos clamando por uma intervenção divina sobre o nosso Brasil, que atualmente é disputado por forças internacionais, né? Nós sabemos que muitos países do mundo querem abocanhar um pedaço da nossa Amazônia, né? Querem tirar a nossa soberania, né? Não sei se vocês sabem, mas há uns 3 anos atrás, o presidente teve que dar um break na China, porque eles estavam comprando muita terra no Mato Grosso. Daqui a pouco ia comprar o estado todo, porque é uma das terras mais produtivas do país, fica ali na região do Mato Grosso. E a China não é boba, né? E aí nós demos um break. Então, os países do mundo estão assim, querendo o nosso país. Mas eu creio em promessas de Deus para o Brasil. Desde a minha conversão, eu ouço que Deus faria do Brasil um celeiro de missionário para as nações. E isto ainda não se cumpriu. Apesar do Brasil ser um país que envia muitos missionários, ele ainda não é um celeiro de missionários. E eu creio que o tempo do Brasil ser uma referência na obra do Senhor está chegando. Então nós vamos clamar para que o Senhor tome o futuro da nossa nação sob as suas rédeas. Amém? As pessoas podem dizer, mas Deus já está no controle de tudo. Irmãos, que Deus é soberano, ninguém tem dúvida. Mas muitas coisas Deus não faz, mesmo sendo soberano, se não houver oração e clamor. Deus pode tudo. Deus pode até destruir o mundo agora, se Ele quiser. Deus pode qualquer coisa. Mas muitas coisas Ele não faz se Ele não encontrar oração e intercessão. Então nós vamos clamar pela nossa nação, dia 29, à meia-noite. Encerraremos pela manhã com um cafezinho da manhã bem gostoso. Amém? Deus abençoe. Amanhã eu queria convidar você para ir no cinema. Quem quer ir no cinema? Quem quer ir no cinema? Gente, é de Deus? É de Deus. Ó. Vai ter pipoca? Vai ter pipoca? Vai? Aleluia. Vai ter um suquinho? Aleluia. Eu quero dizer que o cinema é aqui. Amém? Amanhã teremos Cine Cristão aqui, às 20 horas. Qual é o filme em cartaz? Pode falar ou só vai falar na hora? Você só pode imaginar. Ele só pode imaginar, ele não pode falar. Então, vamos deixar para amanhã. Brincadeira. O nome do filme é esse, Eu Só Posso Imaginar. Com certeza, gente, é um filme que edificará a tua vida e Deus falará com você. Então, entrada franca, pode convidar pessoas para estar aqui, tá bom? E aí vai ter uma pipoquinha também. Cine Cristão, às 20 horas. Não perca. Fica de pés, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela lição aprendida nesta noite. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta noite na tua presença, reunidos em um só corpo, o corpo de Cristo,
numa só fé, a fé em Cristo, num só Espírito, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, como uma só pessoa, nos reunimos aqui nesta noite, te adorando, te celebrando, ó Deus querido, o teu nome e a tua presença, que são poderosos para operar em nossas vidas. Pai, te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra enviada. Te agradecemos por esta palavra, este ensinamento tão profundo, Pai, que veio nos trazer lucidez acerca de muitas coisas do teu tratamento para conosco. Pai, toma esta igreja pelas mãos dos teus servos, as tuas servas, cada um que aqui chegou, cada um que aqui está, com certeza, Pai, veio para beber de Ti, veio para comer da Tua palavra, que possam estar voltando em paz para o seu lar, guardados e livres de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Pai, tudo isso te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.